Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está aí assistindo a mais este vídeo. Eu sou Leandro Nascimento e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, no vídeo anterior, eu vou até tentar deixar o card aqui em cima, nós falamos do assunto do momento, que é o contrato que o Monark e o Igor fizeram lá do Flow Podcast, no qual o Monark se retirou da sociedade e vendeu todas as suas cotas, vendeu toda a sua parte para o nosso querido Igor 3K. E esse assunto está tão importante que eu tenho visto na internet advogados, juízes, promotores, youtubers em geral, a classe política, tem muita gente falando desse assunto. E eu estava pensando com meus botões, gente, esse assunto é muito importante, é um dos assuntos mais importantes da sociedade. E eu acredito que eu consigo fazer um vídeo trazendo ainda outras questões que não foram abordadas. Por quê, pessoal? Porque tem gente que está falando desse assunto levando apenas o gosto pelo Igor, o gosto pelo Monark, os vídeos que cada um estão falando, e tem outras pessoas mais técnicas, as pessoas aí do ramo jurídico, que estão levando a questão muito para o lado técnico, do lado da lei, sem ter nenhum conhecimento aí do ocorrido, dos vídeos que foram gravados. Então eu pensei, será que eu consigo produzir um vídeo pegando um pedacinho, um pouquinho dos vídeos que eles gravaram, das informações que todos nós temos, junto com a questão jurídica, e trazer para as pessoas um assunto realmente relevante para a vida delas? Eu acho que sim. Então venha comigo. Esse vídeo, pessoal, essa questão que está acontecendo com o Monark e com o Igor é uma das questões mais importantes da sociedade. Por quê? Porque, veja bem, para quase tudo que nós fazemos, nós precisamos de outra pessoa. E assim é com as sociedades. E muitas vezes nós queremos começar uma empresa e nos falta algo que outra pessoa tem. Pode ser algo pessoal, algo emocional, pode ser dinheiro, pode ser conhecimento, enfim, sozinho nós não conseguiríamos. Então a gente convida alguém para começar aquele projeto junto conosco. E o mesmo ocorre também, vamos dizer assim, com o casamento. Ninguém casa sozinho, ninguém começa uma família sozinho. A gente precisa, no meu caso, de uma mulher, ou você que é mulher, no caso de um homem. Então, para ter um casamento, a gente precisa do outro, da outra, não é mesmo? Só que o que acontece? Muitas sociedades, elas têm prazo de validade. Tomara que o seu casamento, que o meu nunca tenha, que a gente siga até o final, como foi a promessa ali no pé do altar. Que até que a morte nos separe. Mas a verdade é que muita empresa, quando ela começa, ela tem data para terminar. Porque os sócios, eles não precisam um do outro para sempre. Vou dar um exemplo básico aqui. Uma banda que tem um vocalista que ele é letrista. Então, assim, ele consegue cantar e fazer as composições sem a necessidade imediata, ou melhor, eterna dos outros músicos. Não que não precise dos músicos, mas ele pode substituir esses músicos que apenas reproduzem as notas, as cordas, sem ter aquela participação específica. O que acontece? E depois esse músico, que é o maior talento da banda, ele decide seguir sozinho. Ele desfaz a sociedade com o baterista, com o guitarrista, enfim, com os outros músicos, e segue numa carreira solo, sendo que a banda agora vai ser contratada. Não vai ser mais aquela união de pessoas que são sócias. Ele vai ser o dono que vai contratar músicos para fazer os shows. Mas o que geralmente acontece? Na hora de unir é sempre muito bom, é sempre muito projeto, muita esperança, mas na hora de separar, às vezes sempre tem algum tipo de mágoa, não é mesmo? E como que a gente tenta resolver essas questões para que o dia que chegar a hora da separação a gente não ter problema? Eu até estou lembrando do assunto interessante aqui, foi quando eu, meu pai e mais 2 advogados fizemos uma sociedade para a abertura de um escritório de advocacia. A primeira coisa que meu pai, que já era o mais maduro da turma, trouxe foi: como que vai ser a separação? Então ali, no momento de fazer a sociedade, nós já discutimos e regularizamos como seriam as regras da separação da sociedade. E passado aí mais ou menos uns 10 anos, veio a vontade de separar, as indiferenças são coisas naturais dos seres humanos, e nós nos separamos na maior tranquilidade, sem atritos e sem brigas. Então o que a gente pode ver aqui? Um contrato, ele é feito para
o ajuste entre as partes para evitar problemas, para resolver problemas, para que não ocorram problemas. Acontece que quando esse contrato é mal feito, o que mais vai ter são problemas, como é o caso que a gente está vendo aqui do Flow, não é mesmo? E como eu sou advogado já há quase 20 anos, eu vou pegar aqui um pouco do meu conhecimento técnico e principalmente da minha experiência no dia a dia para abordar essa questão do Flow com vocês e para a gente ver o tanto que é importante a gente pensar nos problemas que podem acontecer para elaborar bem um contrato para que a gente evite os problemas. Vamos lá? E o que foi que aconteceu lá com o Monark e com o Igor que resultou aí no desfazimento dessa sociedade? Bom, pessoal, como a grande maioria de nós sabemos, teve um episódio lá em 2022, para ser mais sincero, lá em fevereiro de 2022, onde o Igor e o Monark receberam a Tabata e o Kim Kataguiri, os dois deputados federais, salvo engano, na época, e eles estavam discutindo, dentre os assuntos que eles discutiram, eles estavam discutindo a liberdade de expressão, que é algo muito caro para o monarca. E no Brasil, a questão da liberdade de expressão, assim como todos os outros povos, ela é vista com certa particularidades. Exemplo, no Brasil não pode falar nada do partido do Bigodinho lá da Alemanha, é proibido aqui. Já nos Estados Unidos, como vocês podem ver aí na tela, é permitido ter até partido político desse pessoal, mas no Brasil não. E na questão, salvo engano, eles estavam discutindo lá a Tabata e o Kim Kataguiri e o Monark, sei lá mais quem, que a liberdade de expressão ela deveria ser livre de todas as formas. E o Kim Kataguiri, salvo engano ele mesmo, estava contrariando a Tabata a questão do Partido Comunista, porque foi um partido onde milhões de pessoas foram assassinadas em vários locais do planeta Terra. Nós temos aí a China, temos aí a questão muito grave que aconteceu aqui perto de nós, em Cuba, nós temos a questão gravíssima da Ucrânia, que foi o Holodomor, na Rússia, enfim, muitos lugares onde foram implantados comunistas, nós tivemos milhões de assassinatos. Praticamente extermínio de pessoas. Então estava sendo discutido o seguinte: se esse pode, por que o do Bigodinho não pode? E o Monark, como sempre, muito atrelado à liberdade plena de expressão, assim como é nos Estados Unidos, diz que, na opinião dele, o partido do Bigodinho poderia existir no Brasil. Pessoal, isso deu um problema que é uma coisa absurda. A questão foi tão grave que todos os patrocinadores do Flow encerraram as cotas de patrocínio. Ninguém mais pagou cota de patrocínio. O YouTube encerrou a monetização do canal. E eles tinham, na época, salvo engano, 7 programas sendo apresentados ao grande público. Ou seja, muitas pessoas para sustentar e uma torneira de dinheiro fechada sem nenhuma gota de nenhum centavo. E a questão foi tão complicada que na época eles estavam com um programa novo com o David Jones, parece que era o Flow Sport Clube, salvo engano, e o Zico já estava com uma entrevista marcada, então ele ficou sabendo daquilo, com certeza assessoria de imprensa, ele já cancelou a ida no programa do David Jones, o que gerou revolta no David Jones, na equipe do programa dele, em tantos outros. Ou seja, o Monark arrumou uma confusão que foi muito além dele e do Igor e afetou várias pessoas. E no meio dessa confusão de cancelamentos, de encerramento de ganhos, o Monark junto com o Igor decidiram que o Igor compraria a parte do Monark no Flow e o Monark deixaria a casa. Ele sairia sem nada e deixaria tudo para o Igor. Porque, segundo o Monark, ele queria muito que o Flow continuasse. E o Igor também queria que o Flow continuasse. E a marca era muito valiosa. Apesar dos vídeos que eu vou mostrar aqui, que o Igor fala que ali acabou tudo, não valia mais nada o Flow, era uma marca de muito valor naquela época. Então eles fizeram um contrato, uma negociação. O Monark, a parte dele foi vendida por 10 milhões de reais e o Igor, o Flow, pagaria a ele 200 parcelas de 50 mil reais cada. Acontece que a saída do Monark não foi simplesmente juntar as coisas da gaveta e ir embora. O Monark, para ele sair do Flow, eles tiveram que gravar um programa onde ele se desculpava com a comunidade judaica. Para tanto, foi convidado o André Lageste, que se você não conhece é um grande conhecedor aí da comunidade judaica, salvo engano ele é até judeu, e foi gravado o programa que eu passo a reproduzir o seguinte trecho para vocês.
A gente entendeu a gravidade do problema, a gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso, os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer um programa aqui nos Estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário, tá bom? Ver aí, foi realmente uma coisa muito triste. Você vê que o Igor está muito abatido. E eu queria mostrar para você também, falar com vocês também, essa nota de saída do Monark, como é que ela foi feita. Como vocês podem ver aí na tela, a inteligência artificial do Google, em pesquisa Nota Flow Saída Monark, trouxe a seguinte explicação, os seguintes fatos. A saída de Monark Bruno Ayub do Flow Podcast ocorreu em fevereiro de 2022, após ele defender a criação de um partido do Bigodinho legalizado no Brasil durante uma entrevista. Diante da forte repercussão negativa e do cancelamento de patrocinadores, os estúdios Flow emitiram nota oficial anunciando seu desligamento imediato. Abaixo estão os detalhes sobre o caso e os desdobramentos recentes. Vamos lá. A nota oficial dos Estúdios Flow 2022. O comunicado oficial divulgado na época destacou os seguintes pontos. 1. Desligamento. O encerramento do vínculo de Monark com o podcast. 2. Retirada do ar, a exclusão do episódio 545 com os deputados Tabata Amaral e Kim Kataguiri de todas as plataformas digitais. 3. Posicionamento, pedidos de desculpas à comunidade judaica e o reforço de que o estúdio repudia qualquer apologia ou questionamento aos direitos humanos. Como vocês podem ver aí, pessoal, foi exigido do Igor, da equipe do Flow Podcast, um grande trabalho para uma desvinculação completa do nome Monark, do nome Bruno Ayub, dos estúdios Flow, do Flow Podcast. Sem essa desvinculação total, eles jamais conseguiriam sobreviver. Foi preciso que o Monark saísse completamente para que eles voltassem a ter patrocínio e para que o YouTube deixasse, ou melhor, autorizasse a volta da monetização do canal. E eu acho até importante trazer um pouquinho aqui da entrevista do André para que vocês entendam bem como que foi a situação, uma situação muito delicada aí, que foi essa saída do Monark e essa fala quanto a apoiar essa teologia lá do bigodinho alemão. Livro do Martin Gilbert. Eu trouxe um dos livros mais importantes da história do Holocausto. É uma história dos judeus da Europa, mas assim, antes de mais nada, eu queria dizer que o nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus. Câmaras de gás, 1,5 milhão de mortos de crianças e tudo mais. É o que o Museu do Holocausto em Jerusalém fala, da especificidade dessa perseguição com os judeus. Mas o nazismo perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. É isso. Despedida, último flow, acabou. É isso. Bom, como vocês puderam ver aí, foi um programa muito delicado, o Monark e o Igor muito abatidos e o André trazendo uma mensagem assim, mostrando a importância do tema para a comunidade judaica dentro de tudo que aconteceu na história. E é uma história recente, né, pessoal?
Bom, e para fechar essa questão aí da saída do Monark, o que aconteceu? Eles fizeram um contrato escrito, assinado, regulando aí como que daria o fim dessa sociedade e o Igor assumindo as cotas do Monark. Eu vou até colocar aqui na tela para a gente. E para ajustar essa saída do Monark lá do Flow Podcast, essa venda da cota, eles firmaram um contrato, eles deram o nome aqui, ó, Contrato de Compra e Venda, Concessão e Transferência de Cotas de Sociedade Empresarial Limitada. Este contrato aqui, ó, o Bruno Monteiro Ayub, que é o Monark, e o Igor Rodrigues Coelho, que é o Igor 3K, atuando como vendedor e comprador, e a empresa IB Holding de Participações Limitadas, atuando como a figura do terceiro interveniente. Firmar esse contrato. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, eu quero que vocês vejam aí que esse contrato aqui que o Bruno, que o Monark colocou lá na conta dele no X, quem quiser procurar, entra aí no X, digita Bruno Ayub que vai achar a conta do Monark. Vejam que ele não tem nenhum tipo de carimbo. É um contrato muito simples, de 5 páginas, 5 folhas, 5 laudas, que não tem nenhum tipo de registro. O que é isso, pessoal? Isso é o famoso contrato de gaveta. É um documento que qualquer pessoa pode fazer, que se ajustando com outra pessoa, e que depois só vai ser utilizado para algum tipo de registro no futuro, ou para caso alguma das partes não cumpra o que ficou combinado entre elas, que é o que está acontecendo agora neste momento, com o Monark falando deste contrato. Antes de chegar no ponto específico que o Monark está chamando a atenção, e é o motivo principal desse vídeo, eu quero ir passando ponto a ponto para ver o que foi ajustado. Então vamos lá. Neste contrato aqui, o Bruno Monteiro Ayub, o Monark, que foi figurado como vendedor cedente, e o senhor Igor Rodrigues Coelho, que é o Igor 3K, que figurou como comprador cessionário, e a empresa deles, que é a IB Holding de Participações Limitada, que atuou como interveniente anuente. Vejam, eles estão celebrando esse contrato onde o Monark, que tem esse tanto de cota aqui, tinha 696.500 cotas, as quais representam 49,75% das cotas totais, sendo que o nosso amigo Igor também tem o mesmo número de cotas e a mesma porcentagem. Cotas essa na empresa que figurou como interveniente anuente, que é a IB Holding Participações. Ficou ajustado que o Monark, o vendedor, vai transferir todas as suas cotas e retirar-se do quadro societário. O que ficou ajustado entre eles, pessoal? Ficou ajustado que o vendedor cedente transferiu para o comprador cessionário todas as cotas dele, e que esse negócio jurídico ele envolve os seguintes bens, além das cotas do contrato social: o ativo imobilizado, as marcas e patentes, vejam bem isso aqui, as marcas e patentes, e todo o know-how, especificações, desenhos ou os elementos semelhantes que vinculem a interveniente anuente e o desempenho do seu objeto social. Ou seja, o que eles tentaram colocar aqui? Eles tentaram colocar nessa cláusula que o Monark estava passando, além das cotas, tudo o que envolve ali o mundo Flow, né, que era desempenhado por essa holding, que é a IB Holding de Participações Limitadas. E eles colocaram também que esse negócio não pode ser desfeito, que ele é celebrado pro solutio, de natureza irrevogado e irretratável, que quer dizer aqui o latim pro soluto. E a terceira cláusula, que é o preço, que é o valor, eles ajustam o seguinte, que o valor vai ser de 10 milhões de reais e que esse valor vai ser pago em 200 parcelas de 50 mil cada um. Porém, olha aqui que situação delicadas que eles colocaram. Acordam as partes que os valores ora pactuados serão pagos desde que comprovada a devida lucratividade em no mínimo 3 vezes o valor previsto. Ou seja, para pagar as parcelas de 200 parcelas de 50 mil reais, a empresa deveria lucrar no mínimo 150 mil reais. E também o Igor poderia adiantar esses valores caso houvesse o devido recurso.
Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí nesse contrato, é um contrato muito simples. Eu esqueci até de trazer um ponto que eu vou voltar nele aqui para vocês verem. Veja bem, o contrato, olha, ele tem vendedor, ele tem comprador, ele tem anuente, mas ele não tem testemunhas. É um contrato feito sem a assinatura de testemunhas. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente tem um contrato muito simples, para não dizer simplório. Ele não tem um anexo trazendo toda a relação de bens. Não foi feito um inventário do que englobava esse contrato. Não foi colocado nada específico. Foi um contrato feito para as coxas, como a gente diz por aí. Porque eles tinham pressa, eles precisavam tirar o monarca rápido da sociedade para a sociedade tentar sobreviver, para ela não morrer. Então esse contrato ele traz vícios absurdos, para dizer o mínimo, e ele é um contrato falho no sentido que ele pode até ser revisto judicialmente, porque ele não traz as devidas especificações para as partes. E agora que a gente entra num ponto bem polêmico. Vamos lá. Para quem está acompanhando a situação, deixa eu até colocar aqui no monitor para vocês verem. O Igor, ele fez um vídeo resposta para o Monark. Segundo o Igor, esse vídeo não seria um vídeo resposta, seria um vídeo para defender a ele, a todos do atual Flow, contra o que o Monark vem dizendo na internet. E eu separei aqui o seguinte trecho que eu gostaria de colocar para vocês. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel. Vou dar até um pause aqui, pessoal. Olha para vocês verem. O Igor já está falando da marca, que o Monark, a venda envolvia a marca. Vai segurando. E ele não foi assinar, e eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Olha para você ver o que ele está falando aqui, pessoal. Ele está falando que desde que o Monark saiu da empresa até aqui, no mês de junho de 2026, só 4 meses que ele conseguiu ter um lucro de 150 mil reais ou mais. Todos os outros meses ele lucrou menos do que 150 mil reais. Vamos continuar. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo. Bom, então agora a gente entra na parte interessante que eu comecei lá no início do vídeo e que eu quero mostrar para vocês o tanto que é importante a relação contratual da nossa vida. Vejam bem, no momento do terremoto, no momento que estava tudo caindo, o que eles decidiram? O Monark sai e a gente tenta continuar. Então era ali no calor do momento, todo mundo é irmão. Vamos resolver. Aí vamos tirar o Monark, porque o Monark acabou com a vida de todo mundo, acabou com o programa que estava começando do David Jones, acabou com os outros programas que já existiam, acabou com o Flow Podcast em si. Então vamos tirar o Monark e vamos seguir sem ele. Aí foi, eu não sei se vocês vão recordar, mas foi um bafafá que era só uma estratégia, que o Monark não tinha saído nada. E eles correndo todo dia para afirmar, não, ele saiu, olha o contrato social, tiramos ele do contrato social. E uma campanha nacional para voltar a monetização do Flow, pro Flow não acabar. E é isso que o Igor está colocando, que eles tiraram o Monark, que o Monark deveria ter passado a marca para eles e que foi muito difícil voltar a ganhar dinheiro. E só em 4 vezes ele lucrou mais do que 150 mil reais, permitindo assim o pagamento da parcela de 50 mil reais. Só que tem um porém, calma aí, vem aqui. E enfim fizemos o aditivo que previa pagar 5 mil dólares para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento... Então o que vocês estão vendo? O Monark ele liberou um contrato
E o Igor está falando que tem mais uma peça nesse contrato, que é um aditivo, onde eles baixaram de 50 mil reais para 5 mil dólares, que era mais ou menos 25 mil reais. E segundo o Igor, esse dinheiro foi feito para que ele pudesse ir embora do Brasil, ir para os Estados Unidos, porque ele estava sendo... como mesmo o Igor disse, quando ele abriu o Monarch Talks, ele foi falando tão mal de todas as pessoas, do Alexandre de Moraes, desse, daquele, que ele foi dobrando a aposta, e quando a coisa veio para cima dele, ele precisou deixar o país com risco de ser preso. Então vamos lá. O que a gente tem aqui hoje? A gente tem um contrato mal feito, porque eles se diziam muito amigos, e acho que um entenderia a parte do outro, vamos dizer assim. A gente tem uma modificação desse contrato, ao que tudo indica, sem a figura de um documento aditivo. Foi feito um aditivo para reduzir o valor da parcela, para que o Igor tivesse condições de pagar, mas sem que isso fosse reduzido a termo, pelo que eu estou entendendo, pelo que eles estão dizendo. E depois disso, o que acontece? O flow segue, o Monark volta ao país, e o Monark, ele está perdido. O flow está conseguindo andar, está conseguindo progredir, está conseguindo renascer. E o Monark foi caindo. E o que agora está acontecendo? Parece que o flow está muito bem e o Monark não está tão bem. Então o que o Monark hoje ele está querendo? Ele está querendo rever esse contrato. Ele está querendo que o flow passe a pagar a ele os 50 mil reais. Só que, para o Flow pagar a ele os 50 mil reais mensais, o Flow tem que ter a renda mínima de 150 mil reais. Então, o que caberia, o que comportaria aqui nesse momento? Como o contrato foi feito dentro de uma previsão de lucro para o pagamento, certo é que essa parte que vai receber o vendedor, ele precisa ter acesso aos números. E no contrato não tem nenhuma previsão. No contrato, se ele fosse um documento bem feito, já tinha que estar previsto enviar ao vendedor todos os meses o balanço patrimonial da empresa, o lucro, o faturamento. Porque muitas vezes, pessoal, o que é faturamento? Faturamento é o que você vendeu. Exemplo, você tem uma padaria, você vendeu 1000 pães, esse faturamento deu R$1.000, só um exemplo. Quanto que você tem que pagar de energia, de contador, de funcionário, disso, daquilo outro? Quanto que vai sobrar? Porque não adianta nada você faturar 100 milhões se a sua operação custa 105 milhões. Você continua devendo, você está deficitário, você está devendo 5 milhões por mês. Tá certo? Então vamos lá. Aí o que acontece? Como o Monark está insatisfeito, ele está gravando uns podcasts, que ele abriu um novo podcast, que ele está... nem sei a plataforma, que ele está banido de praticamente todas. O que ele está fazendo? Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte. Pausa. Né? Não tem nada disso que eu teria que passar a marca para ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui, você lê. Você lê o contrato. Não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. Então aqui a gente começa a grande questão e a maior delas de tudo que está errado nesse contrato, que é a questão da marca. Vamos voltar lá no contrato para a gente ver o que está falando o contrato. Vejam aqui, pessoal. Olha aqui, ó. O contrato, ele prevê as marcas e patentes. E como a gente viu, o que a gente já viu? Esse contrato ele foi feito muito rápido, de forma acelerada. Eles queriam, não é que eles queriam, precisavam tirar o Monark de tudo para correr atrás de todo mundo. Olha, esse cara que falou aquela coisa que ninguém gosta, ele não está aqui mais não. E fizeram esse contrato em um dia ou dois e assinaram, não tem testemunho, não tem registro, não tem nada, e o Monark saiu. Aí agora, o que o Monark está falando? E com certeza o pessoal já sabe disso há muito tempo. Na verdade, a marca Flow é minha. Eu vendi para vocês a participação aqui, ó. Eu vendi coisas da IB Hold de participações. Mas a marca Flow, quer saber aonde que está a marca Flow? A marca Flow está aqui, ó. Tô colocando aí na tela para vocês verem. Tá no CPF do Monark.
Bom, e qual que é o problema disso? Agora nós temos que entrar na questão mais importante, que é para você refletir aí no seu dia. No Brasil, existe uma lei, uma forma de entender o conjunto legal. Em outros países tem outras formas. O nosso direito, ele é oriundo, ele busca suas raízes lá no direito romano. Nos Estados Unidos da América, as raízes dele são no direito inglês, é o direito anglo-saxão. Então, como é que nos Estados Unidos é interpretada essa questão? É basicamente, assinou, não leu, o pau comeu. É o latim pacta sunt servanda. O que você combinou tem que ser honrado. No Brasil não é assim. No Brasil, um contrato, para ele ser feito, ele tem que obedecer vários princípios jurídicos. E um dos princípios que ele tem que obedecer é o princípio do fim social do contrato. Eu vou até colocar na tela para vocês verem aí a legislação que regula isso. Então, como vocês podem ver aí no artigo 421 do Código Civil, ele regula e determina que a liberdade de contratar ela deve ser exercida nos limites da função social do contrato. E nós temos ainda diversas outras regras jurídicas que nos trazem a observar, porque a gente não pode colocar o que a gente quiser no contrato. Olha quantas ações a gente tem no Brasil para rever acordos que foram feitos, como contratos bancários e tantos outros. Por quê? Uma parte está ganhando muito e a outra está perdendo demais. E a legislação, a regra brasileira não aceita isso. O contrato ele tem que ser bom para ambos. Vocês estão me entendendo? Então olha mais esse aqui. O Igor comprou a parte do Monark para pagar se ele tiver lucro. Essa parte que ele comprou tinha empresas, tinha mobiliário, eu não sei, mas talvez tinha veículos, parece que tinha um imóvel, tinha uma série de coisas. E o Igor só vai pagar o dia que ele receber 3 vezes mais do que 50 mil reais. E isso sem correção monetária, sem juros, sem nada. Ou seja, pode ser que o Monark nunca receba nada. Ou seja, esse contrato ele não é legal sob o prisma da legislação brasileira. Tem mais uma coisa, vem cá. A transferência da marca. Veja bem, você compraria o Flow Podcast por 10 milhões de reais sem comprar a marca? O que tem num podcast? Tem câmera, tem microfone, mesa e várias coisas que... Ah, mas a mesa é cara, o microfone é caro, sim. Mas com 10 milhões você compra 10 de cada. Então não vale, o que vale é a marca. E o Monark, ele tinha que ter guardado o princípio da boa-fé. Ele tinha que ter avisado isso, olha, nós esquecemos de colocar a questão da marca. Temos que fazer um termo aditivo. E ele não. Muito pelo contrário, ele está usando agora esse vacilo do pessoal para trazer essa discussão, para ter uma arma contra os amigos. Como eu coloquei no vídeo anterior e como eu coloquei agora para vocês assistirem mais uma vez. Vai, continua aí. Quem não está cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E Pausa. assim, passar a marca. Cara, eu não... Tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá, falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato, é Qual mentira. que é a parada da marca? Porque a marca é minha, entendeu? A marca do Flow é minha, tá no meu nome, entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Não tem nada no contrato. Então ele não comprou a marca. Ele Não comprou a marca. O que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte no... Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim. Então faz sentido a cobrança dele, mas isso não foi combinado, é Não isso? foi combinado, não tava no contrato, e aí? Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. Então, como vocês puderam bem ver, essa questão é sabida pela parte dele. Ele sabia que o contrato jamais poderia ser cumprido quanto a marca, porque a marca estava no CPF dele. Então, o Monark, ele quebrou uma regra da função social do contrato. Ele agiu sem a boa-fé.
Então veja, o contrato é muito ruim para o monarca, é um contrato como se fosse um contrato banal de aluguel do imóvel de baixo valor, e ele também é ruim para o Flow. Por quê? Ele não tem a previsão expressa da marca que está no CPF do monarca. Ele não teve essa regulamentação. Vejam como que esse documento mal feito ele afeta as duas partes. Tá? E tem mais um ponto, vamos lá, vem cá. No direito brasileiro tem uma coisa que chama princípio da verdade real. Quando um juiz vai julgar um caso, não é igual a gente vê nos filmes que vence o advogado com melhor habilidade de induzir, de fazer com que os outros acreditem naquela história que ele está colocando. No Brasil, rege o princípio da verdade real. Então você pode apresentar para o juiz um documento assinado, ele vai ler, vai ver que o documento é verdadeiro, é autêntico, mas o juiz, a depender das outras provas que a outra parte trouxer, mostrando que o que está assinado não é o que ocorreu na verdade, o juiz anula aquele contrato. Vocês estão entendendo? Por que eu estou chamando essa atenção? Vamos ler aqui um artigo aqui que eu gostaria que vocês focassem comigo. Vamos colocar aqui. Então vem cá, pessoal, vamos ver o que diz o artigo 113 do Código Civil Brasileiro. Vamos lá. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Olha que coisa mais interessante. Quando eu vou fazer um contrato com alguém, além de eu ter que trazer a boa-fé, eu tenho que guardar os costumes daquele lugar. Então veja bem, no monarca falta a boa-fé de entregar a marca. Por quê? Ali, naquele lugar, não é bem assim o ambiente, o imóvel, o lugar aqui que a lei fala é aquela região, aquela cultura ali. Mas vamos trazer isso de uma forma mais comprimida. Aquele costume daquelas pessoas que estavam ali era de fazer as coisas dessa forma, sem especificidade. Ah, me dá tudo. Não, fica com tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Então não tem aquela questão de fazer aquela descrição, aquele planilhamento. Então tem duas coisas que faltou aqui na hora de fazer esse contrato. Faltou a boa-fé, que o monarca deixa claro aqui nesse trecho que eu coloquei para vocês, que ele sabia que a marca ia continuar com ele, não ia para a venda que ele estava fazendo. E faltou também observar aquele relacionamento de amizade que eles tinham ali, onde nenhum passaria a perna um no outro, tá certo? E passada por essas questões, vamos pensar agora em levar esse processo para a justiça, em pegar a briga do monarca e do Igor e levar para a justiça. Cada um paga, a coisa já está ruim, vamos gastar dinheiro com o advogado, vamos gastar dinheiro com a justiça, vamos levar para a justiça. Bateu isso no peito do juiz. O que o juiz vai fazer? Bom, a primeira coisa que o juiz vai fazer é tomar conhecimento das vontades, o que cada um quer. Depois ele vai perguntar como que vocês podem me provar que vocês estão certos. São as provas que vocês pretendem produzir, tá certo? E a terceira coisa que o juiz vai fazer é perguntar às partes o que está acontecendo. Veja bem, o juiz vai perguntar para o monarca e para o Igor, que é a oitiva ali das partes, o que foi vendido? O que o Igor vai falar? Óbvio, ele vai falar, eu comprei tudo. Ele vai falar tudo isso que nós falamos aqui. O monarca, ele deveria sair para que talvez a empresa continuasse, tendo em vista o que ele falou. E o que é o tudo, gente? O tudo é o tudo. Como é que você compra uma marca, um negócio por 10 milhões, que o negócio não vale 1 milhão em termos de mobiliário? Se fosse assim, o Igor tinha feito o Igor Podcast e gastado 1 milhão só. Vendi, não, monarca, pega a minha parte por 10 milhões, né? Feito assim, vendido para alguém. Então a gente tem que entender isso. O juiz, ele vai querer entender o que era a vontade das partes. E para nós, para esses vídeos que nós passamos aqui hoje, por tudo que está na internet, não temos dúvida do que o monarca tomou a decisão de sair do Flow e o Igor tomou a decisão de assumir. Ah, Leandro, você está defendendo o Igor, está defendendo o monarca? Não, pessoal. Eu estou falando como um advogado. Aliás, se eu pudesse hoje sentar com o Igor e com o monarca para orientá-los de alguma forma, mesmo que numa conversa de bar, eu orientaria: não vão para a justiça. Tem 20 anos de advocacia. Não vão para a justiça.
Igor, como é que está a situação das contas da empresa? Abre para a gente ver. Nós vamos ver a conta da empresa e o que está acontecendo. Depois que a gente ter conhecimento disso, a gente não fala, no caso, o monarca, né? E eu, no caso, de orientador, de conselheiro. A gente vai ver o que realmente está acontecendo com números e vai sentar para fazer um ajuste, um novo ajuste. Aí sim, um documento chamado termo aditivo bem feito e resolver esta questão para que as partes sigam em paz. Porque um processo desse, uma das coisas que pode ser alegada, sabe o que é, gente? Desfazimento do negócio jurídico. O contrato pode ser anulado. E quem vai ganhar com esse contrato anulado? O monarca não vai receber nada e o Flow vai acabar. Porque o monarca, ele é vedado no YouTube, ele é vedado no Instagram, ele é vedado, eu acho que no Facebook também. Vocês estão entendendo? Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Sempre que você for fazer um negócio jurídico, for vender alguma coisa, for comprar, tem que fazer tudo com calma, não pode passar os carros na frente dos bois. Olha para você ver, um homem ou uma mulher vai separar, a coisa vira guerra, o processo demora 10 anos, não acaba, no final eles vão gastando tudo, fica sem nada. Uma empresa começa a guerrear, como eu tenho processos não só de separação de homem e mulher, de divórcio de casal, mas também de sócios, a coisa vai virando aquela bagunça, briga, um querendo prejudicar o outro e todo mundo perde tudo. Então, o que a gente tem que fazer? No dia a dia, quando a gente vai fazer um acordo, a gente tem que pensar. Ah, não, assina aí, vamos acabar com isso logo. Não, pensa, vai para casa, pensa, conversa, ora para Deus, pede luz, não faça nada nunca às pressas, senão você corre o risco de estar aí, ó, dois amigos que estão se caindo numa situação de inimizade por causa de um documento mal feito, por causa de um acordo mal feito. Tá certo? Pessoal, tentei trazer para vocês aqui uma visão mais ampla dessa questão do monarca, do Igor e do Flow, para que vocês possam entender como funciona o jurídico e que o fato, às vezes, ele é muito mais importante do que a lei. Isso no sentido de uma exposição dos fatos. Um advogado que traz para o juiz uma história bem contada, ele faz muito melhor do que escrever só sobre leis. Até porque aqui no nosso direito existe um outro um outro princípio jurídico que é o juiz conhece a lei. Então o advogado ele não tem que ensinar a lei para o juiz. Todavia, o trabalho do advogado tem que ser pautado no que regula a lei. Mas o advogado ele tem que saber expor os fatos de forma clara e cristalina e produzir as provas que realmente importam. Neste processo dos dois aqui, sinceramente, eu acho que vai um caso de anulação desse contrato se for para a justiça. Porque eles já estão dizendo tudo na internet. Mais o monarca que o Igor. O Igor é mais inteligente nesse ponto. Mas o monarca já entregou tudo. Mas, mesmo com o monarca tendo entregue tudo, a coisa não está muito boa para o Igor. Não está 100% para o Igor. Porque o contrato ele é aviltante. Ele é muito prejudicial para o monarca. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Leandro Nascimento. Estou aqui apenas batendo um papo com vocês sobre essa questão. E tomara que eles resolvam da melhor forma possível. Um beijão para todo mundo e fiquem na graça do nosso Senhor.